Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência às nossas classes gramaticais. Hoje nós vamos falar de duas outras classes gramaticais. Falamos já sobre o substantivo e agora a gente vai começar a falar sobre o artigo e o numeral. Então vamos lá? Eu vou compartilhar com vocês os slides e a gente já começa. Bom, então, pensando a partir do substantivo, nós vimos que o substantivo é a palavra que designa os seres do mundo e ele é o núcleo do sintagma nominal, ele é o centro de muitas estruturas da nossa organização frasal, das nossas orações. E para lidar com ele, nós temos alguns determinantes, algumas palavras que vão andar junto ao substantivo. E o primeiro deles é o artigo. O artigo tem grande poder sobre a estrutura, porque ele vai acompanhar o substantivo e muitas vezes determinar com que a gente tenha a transformação de outras classes gramaticais em substantivo. Então, quando a gente passa a usar o artigo, a gente pode substantivar outras classes gramaticais, transformando-os em substantivo. Bom, então, o artigo é uma classe de palavras que antecede os substantivos, determinando-os ou indeterminando-os. Eles são chamados, né, os artigos são chamados de determinantes, justamente porque eles vêm junto com o substantivo, como disse, determinando ou indeterminando. Os artigos, eles podem ser classificados em dois grupos. Os artigos definidos, que são o, a, os, as, então eles vão sofrer flexão de gênero e de número, concordando com o substantivo a que ele se refere. E nós temos os artigos indefinidos, um, uma, uns e umas, também sofrendo flexão de gênero e número de acordo com o substantivo. Ele acompanha o substantivo em gênero e número. Há uma relação de concordância. Bom, então nós temos os artigos definidos como o médico me atendeu com educação. Esse o médico, nós temos ali um artigo definido antes do substantivo médico. Então, um substantivo masculino singular concordando com o substantivo masculino singular. Preciso dos livros de matemática. Ali nós temos os livros e aqui acompanhando, né, o artigo masculino plural, acompanhando o substantivo masculino plural. Percebam que, nesse caso, há uma junção da preposição com os artigos. Aqui a gente está falando só dos artigos os, né? De os livros, né? Então, aqui, depois a gente vai falar sobre essas junções. O artigo indefinido, nós temos um rapaz ligou para você, então esse um rapaz, e umas amigas vieram chamá-las, né? Então, esse umas, artigo indefinido. Bom, percebam que eles acompanham em gênero e número, mas também é importante saber que essa classificação em indefinido e indefinido é justamente porque os artigos definidos são aqueles que vão definir o substantivo, é o médico, quer dizer, aquele específico, o médico me atendeu. Eu estou falando naquele contexto de um médico específico. Quando eu digo um rapaz, não necessariamente eu estou indicando a quantidade, um rapaz, mas sim eu estou falando de alguém, né? Um rapaz aí que eu não conheço, né? Umas amigas, né? Então eu tenho a ideia dessa indefinição a respeito da pessoa. Quando eu digo, então, um homem, eu estou dizendo de um homem qualquer, né, indefinindo esse homem. Quando eu digo o homem, eu estou determinando, eu estou definindo esse homem. E esses subartigos, eles trazem uma função muito importante para o sentido do texto, né, justamente por conta dessa definição ou indefinição que ele pode trazer em relação ao substantivo. Quando eu digo ele é o cara, esse o cara é porque ele é o, né? Ele é o mais de todos. Um cara é um entre outros. Então, é importante que a gente preste também atenção nesse papel do substantivo, do artigo. E como eu disse, o artigo, quando ele se liga a outras classes de palavras, ele também pode substantivar. Quando eu digo
cantar, que é um verbo, quando eu digo o cantar dos pássaros, o fato de eu trazer esse artigo antes de um verbo inicialmente faz com que esse verbo se transforme em substantivo. Eu tenho uma substantivação desse verbo. Então, é importante a gente pensar, quando eu digo a bela e a fera, esse bela, que inicialmente era um adjetivo, quando eu uso a bela, simplesmente, né, sem nenhum outro substantivo, eu transformo esse adjetivo em um substantivo. Então, uma das estratégias de transformar qualquer classe de palavras em substantivo é anteceder o com um artigo. Bom, isso pensando a respeito dos artigos definidos e artigos indefinidos. E a gente já volta para falar sobre os numerais, tudo bem? Até daqui a pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, é só vocês comentarem aqui e a gente já volta para falar sobre os numerais, tá joia? Até daqui a pouquinho e beijo.